Bom, é provável que eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Portinari, como Nietzsche e até Marx, eles não eram ateus científicos, eles eram antirreligiosos. Diderot, em destaque, que queria ver o último religioso asfixiado em suas próprias vísceras. Bom, eu estudei os grandes ateus, porque eu fui um deles, tá certo? Nesse homem mais inteligente da história, eu falo sobre isso. Eu falo a história de um psiquiatra, pesquisador da inteligência, que era um ateu cético. A ciência era o Deus dele. A ciência era uma espécie de meu Deus. Quando eu fui estudar a personalidade de Jesus, eu esperava encontrar um personagem de seu menor valor, confeccionado por um grupo de galileus que esperavam que ele assumisse o trono de Israel para romper o cárcere de Tibério César. Mas eu fiquei perplexo, porque percebi que ele não cabe no imaginário humano. No exato momento em que Judas o trai, era de se esperar que alguns fenômenos inconscientes participassem do funcionamento da mente de Jesus Cristo. Detonasse o gatilho, a partir do estímulo da traição, abrisse janelas altamente traumáticas ou killer, duplo poder de encarcerar o eu dele, poder de levar pensar e repensar. O volume de tensão deveria fechar o circuito da memória e ele reagiu como todo ser humano reagiu quando foi traído. Inclusive Freud, que baniu da família psicanalítica quem contrariou suas ideias. Mas é incrível. Para espanto da psiquiatria, psicologia e sociologia, no momento em que foi traído, ele usou a arte da pergunta, usou o método socrático no nível que Sócrates jamais imaginou usar no foco de tensão. Para que vieste? Ele perguntou. A arte da dúvida. E o chamou de amigo. Amigo. Nunca na história alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Aí eu percebi que este homem não pode ser fruto de um grupo de galileus, de pensadores, de ficcionistas. Ele não cabe no imaginário humano. A partir daí, eu me tornei uma pessoa que crê em Deus, mas sem fronteiras. Eu não defendo uma religião. Eu tenho amigos de todas as religiões, padres e freiras em todo o Brasil, pastores em todo o Brasil que têm um carinho muito grande. Eu tenho amigos budistas que eu respeito muito, islamitas, muitos e muitos ateus. Eu não defendo uma religião, mas defendo que o ser humano deve aprender a se colocar no lugar do outro e deve aprender a pensar com consciência crítica e responsabilidade, porque cada pessoa deve assumir as consequências dos seus comportamentos. Só que eu tenho uma coisa, quem estudar a inteligência de Cristo sob o ângulo da ciência, sem preconceito, ainda que não se torne religioso, como eu digo, Marx, Sartre, Freud e assim por diante, provavelmente eles estariam entre os seguidores de Jesus Cristo, ainda que não tivesse uma religião formal. Porque é impossível você estudá-lo e não ser fascinado, embasbacado, assombrado positivamente pela sua inteligência. De fato, ele foi o homem mais inteligente da história.